A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que estejam todos bem de saúde, que estejam em paz e com profundo desejo de meditar nas coisas de Deus. Esse é o objetivo do nosso encontro hoje. Estamos estudando o Evangelho de João, o apóstolo do amor, sobre o tema O Verbo se fez carne. Esse no segundo trimestre de 2025. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. E na lição de hoje, lição de número 4, nós vamos estudar sobre Jesus, o pão da vida. Eu quero lembrar aos irmãos que um dos objetivos do nosso estudo é que você faça uma reflexão na sua vida espiritual em relação aos ensinamentos que trazemos aqui. Então, lemos uma passagem bíblica. Como já falei, estamos estudando o Evangelho de João. Vamos ler uma passagem em João. Vamos discorrer sobre ela. E é importante que a palavra de Deus fale com você. Então, nós vamos iniciar lendo o texto de João, capítulo 6, versículos 1 a 14. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus, que Jesus realiza um milagre, o milagre da multiplicação dos pães. Diz assim, João 6:1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam.
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vamos fazer uma oração, pedir a graça de Deus sobre nós. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça, Senhor. Nos orienta pelo Teu Santo Espírito, fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vemos um momento do ministério de Jesus em que algo novo vai acontecer. Quando andamos com Jesus, Jesus sempre reserva uma surpresa. E Jesus estava ali naqueles 3 anos de ministério aqui na Terra, pregando o Evangelho por toda a terra de Israel. Agora estava ali no Mar da Galileia, se dirigiu a um monte para pregar a palavra de Deus. E uma multidão se dirigiu ao encontro de Jesus. Porque Jesus curava os enfermos. Diz a palavra de Deus que era essa a intenção daquele povo que ali se dirigia, buscando cura para as suas enfermidades, e outros que não estavam enfermos iam para observar essas curas e depois ter o que contar. Embora Jesus curasse os enfermos pela sua grande compaixão, e Jesus ainda cura hoje, o objetivo de Jesus nunca foi esse. O objetivo de Jesus é salvar os homens da condenação futura. Estamos vivendo momentos em que podemos perceber que a iniquidade do homem tem se multiplicado como no tempo de Noé, em que Deus, entristecido com a situação do homem, trouxe um julgamento terrível, sobrando só Noé e a sua família. Jesus usou isso para mostrar o exemplo de Noé como aproximação do julgamento final de Deus. Então, Deus está para julgar essa terra e Jesus reinará com a sua igreja.
Então, o objetivo de Jesus é salvar almas, livrando-a da condenação para reinar com Ele. A partir do céu. Mas os homens vivem muito diante de uma realidade brutal e se embrutecem, muitas vezes não entendem as coisas espirituais. A primeira coisa que nós vamos meditar nesse texto é que no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Jesus falou, como está registrado em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, uma reflexão muito importante para nós. Por que seguimos a Jesus? Hoje, como naqueles tempos, muita gente segue a Jesus para que Jesus resolva uma situação financeira desagradável. Metade da população do nosso país está endividada. E a pessoa quer um socorro. Muitas pessoas estão enfermas. Aquelas que dependem do Sistema Único de Saúde do governo, sofrem longas esperas para ser atendido, fora o alto custo dos remédios. E mesmo as que têm plano de saúde, hoje os planos de saúde estão também, por causa da ganância do homem, com associados em número maior do que eles podem atender, e também dificultam o atendimento. Então as pessoas ficam desesperadas, querem cura. E talvez você tenha buscado Jesus por um desses motivos, uma situação financeira, uma situação de enfermidade. Porém, o objetivo de Jesus, embora tenha compaixão, embora possa fazer um milagre na sua vida financeira, embora possa curar uma enfermidade sua, o objetivo de Jesus é te levar para o céu. É que você, nesta terra, se torne um soldado de Cristo, trabalhando para ganhar outras almas como você para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus trouxe essa mensagem. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, pela vida eterna. E aí ele capacita a igreja. Ele dá sinais. E os sinais acompanham os que crerem.
Evangelho aqui de João, lá no capítulo 14, no verso 12, Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, um desafio para a igreja, você que é servo de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode só pedir bênção para você. Você também tem que ser instrumento de Jesus para abençoar os outros. Então você pode impor a mão sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Você pode orar por uma situação adversa financeiramente de uma família para que Jesus mude a situação. Nunca se esquecendo que o objetivo não é apenas, simplesmente, resolver uma situação passageira, mas trazer a mensagem de salvação, de vida eterna para aqueles que são alcançados pela mão de Jesus. Uma segunda coisa que essa passagem da multiplicação dos pães nos traz para nossa reflexão é que Jesus ele desafiou a fé dos discípulos. Lemos aqui em João 6, 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então ele vai a Filipe, ele vai a mim, ele vai a você, e ele faz perguntas. O texto bíblico é uma reflexão para a nossa vida, para o nosso comportamento espiritual. E Jesus coloca aquela situação para Filipe. Filipe, o que nós vamos fazer com tanta gente aqui? Não tem o que comer. Diz a palavra que Jesus já sabia que iria realizar o milagre, como resolveria aquele problema, mas ele queria que Filipe trouxesse a resposta. Ele quer que eu e que você traga a resposta. Evidentemente que nós não realizamos milagres, quem realiza milagre é Jesus. Então Filipe foi para ele, nós lemos aqui no nosso texto, que André, irmão de Pedro, se aproximou com fé. Ele disse: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Agora nós vemos que André, ele tomou a atitude certa. Ele falou: nós temos alguma coisa aqui. 5 pães, 2 peixinhos. E voltou a coisa para Jesus. O que nós vamos fazer com isso? Nós estamos diante de uma enfermidade que uma pessoa está padecendo. Estamos diante de uma situação ruim que a pessoa está passando. E nós não temos poder. Muitas vezes nós temos possibilidade de ajudar as pessoas dentro
da nossa limitação. Mas tem horas que nós não temos como resolver a situação da pessoa. Esse momento é que Jesus está trazendo aqui. Olha, quando vocês não tiverem como resolver uma situação, tragam a mim. Confie que eu posso resolver. E foi o que André fez. André foi para Jesus e falou: olha, está aqui os pães, está aqui esses peixinhos. Situação amarga, terrível. Jesus, eu confio que tu tens poder para resolver essa situação. Você tem feito isso? Confiado? Veja bem, a fé não é emoções. Não, eu sinto que Deus vai resolver. Não, não é isso. É confiar. É uma coisa interior. É difícil de explicar. Você tem convicção. Não é apenas uma vã esperança. É uma certeza que Jesus faz. Quando você tem essa certeza, quando você tem essa convicção, é aí que Jesus opera. Ele sempre estava perguntando: queres ser curado? Porque ele podia curar, mas a pessoa tinha que dar o passo de fé para o milagre acontecer. Aqui ele estava mostrando os discípulos, ensinando os discípulos a isso. Olha, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou realizar. Mas não pensem que vocês podem ficar de braços cruzados, façam alguma coisa. E nós vemos a iniciativa de André. Levou o que tinha para Jesus. E pediu para Jesus colocar a mão na situação. É uma convicção, é algo interno, poderoso, que você precisa adquirir. Convicção, ela se realiza na prática, com atos, com fatos, com ação em direção a Jesus. E uma terceira e última coisa que nós vemos nessa lição é que Jesus, depois, no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Então, aqui, todo o objetivo do milagre, do sermão de Jesus. João 6,35, ele diz: eu, Jesus, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus se coloca: eu vou alimentar a tua vida espiritual. Lá em João 8,12 ele diz: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então agora, se você segue Jesus, você vai enxergar coisas que ninguém enxerga. Lá em João 10, 7-9, ele diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim
vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Muitos procuram em santos, procuram em deuses, mas Jesus está falando, olha, não adianta. Eu sou a porta. Só por mim. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou fazer morada no seu coração. O resto são tudo ladrões e salteadores. João 10:11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Pense bem, meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, alguém já deu a vida por você? Jesus deu. E tudo que Ele quer é que você entregue totalmente a sua vida a Ele. Lá em João 11:25, disse de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto espiritualmente. Viverá. E até fisicamente. Pela ressurreição dos mortos. João 14:6 disse de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repetindo que Ele é o único caminho. Não procure outros caminhos. Tenha fé na multiplicação dos pães e confie em Jesus. João 15:1, para nós encerrarmos, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Que Deus te abençoe, que você possa realmente crer que Jesus é o pão da vida. Que você possa fazer como André e crer que Jesus pode resolver qualquer conflito da nossa vida. Seja ele falta de pão, seja ele falta de saúde, seja ele falta de paz. Ele deu a vida por nós. E pense nisso. O objetivo de Jesus não é nos dar o pão, nem nos curar as nossas enfermidades, embora Ele faça essas coisas. O objetivo de Jesus é a nossa salvação, que Deus possa te abençoar. Vou orar por você agora, pela sua casa, pela sua família. Senhor, meu Deus, abençoa todos aqueles que participaram desse momento na meditação da Tua Palavra, contemplando esse grande milagre que foi a multiplicação dos pães. Que nós possamos fazer como André e levarmos nas Tuas mãos todas as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas lutas, porque Tu tens cuidado de nós. Que nós possamos permanecer firmes na Tua presença, até aquele dia em que Tu vens buscar a Tua igreja. É o que te pedimos. Abençoa a família dos Teus servos, traz saúde, traz alegria, traz paz. Em nome de Jesus. Amém.